Fala galera, estamos aqui em mais um OneCast, podcast aqui do One Ministério. Você que está já assistindo esse programa, ouvindo aí, já aproveita para logo depois compartilhar esse programa com mais gente para poder estar sendo inspirada por cada um dos convidados que tem vindo aqui, dedicar o seu tempo. Tem sido uma bênção para a gente, não só como juventude, mas como igreja também. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, o pastor Igor, tá? De lá da Igreja Batista do Bom Retiro, pastor de juventude ali nessa igreja. Bem-vindo aí, pastor. Um presente estar aqui com você. Você é um homem de Deus que me inspira. E eu me senti muito honrado com o convite. Vamos bater um papo legal, uma alegria ter esse tempo aqui com vocês. Imagina, a gente fica feliz de ter aceitado estar com a gente aí também e participando conosco também desse momento de unidade, da SDA e tudo mais, né? E sonhando já, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes já, sonhando para, entre contatos que ele tem, já levar essa ideia para mais lugares e abençoar outros lugares também, né? Isso aí, vamos expandir o reino. Amém, amém, que benção. Pastor Igor, a gente se conheceu não faz tanto tempo, porque na verdade você não é de Curitiba. Assim, existe uma história que os curitibanos mesmo estão ficando poucos, né? Que tá vindo muita gente para cá, o que é uma benção. Porque o curitibano que tem uma tendência de ser mais frio tá ficando um pouco mais animado, né? Mais receptivo. A gente ainda prefere que as pessoas marquem para ir na nossa casa. Ainda é assim, o curitibano mesmo não gosta que o cara chegue direto lá, né? Em outras cidades, tô chegando, né? Já tá na porta, já só tá batendo assim. Curitibano aqui, ele vai inclusive ser é assim, né? Ele vai ser educado mais, né? Eu sou curitibano, mas depois que o curitibano se converte, ele já começa a conversar no elevador. Dá uma esquentada, né? Dá uma esquentada já, né? Uma sapecada, como diz por aqui já, né? É diferente, tá? Mas fala um pouquinho pra gente aí, pastor, como é que você veio chegar em Curitiba, pra hoje estar pastoreando aqui? Tá. Conta um pouco da tua história pra gente aí. Da minha história. Eu venho de Santos, eu sou do litoral de São Paulo, né? Uma cidade com muito calor humano, então lá é um outro extremo. Lá você conhece na esquina, a pessoa já está no outro dia na tua casa, comendo, almoçando com você. E eu venho para Curitiba, eu pastoreei lá. Eu vou voltar um pouquinho, tá bom? Tá? Não sei se vocês sabem, mas eu fui um ex-jogador de futebol profissional. Então joguei 10 anos nas categorias de base do Santos, joguei no Cruzeiro e aí fui vendido para fora do país com 19 anos. O primeiro país que eu joguei fora foi na Ucrânia. E aí ali fora do país eu fiquei 10 anos jogando entre Ásia, Europa, e volto com 30 anos de idade para o ministério. Mas já tinha esse desejo, já? Na verdade, comigo foi uma construção gradativa de Deus. Assim. Eu tive um grande encontro com Deus com meus 14 anos. E nesse grande encontro com Deus, eu vi Deus em Santos mesmo ainda, Santos, ainda jogando no Santos. E aí eu vi Deus me aperfeiçoando minha ótica a respeito do reino de Deus. Então, eu sempre fui um evangelista. O mundo é meu lugar de pregação do evangelho. Minha esposa nasceu na igreja. Então, ali a gente tinha os dois polos, né? Alguém que nasceu dentro da igreja, quase em cima do púlpito. E ela é de Santos também, De né? Santos também, numa igreja batista em Santos. E eu sempre viajando muito. Então eu precisei conhecer o reino de Deus fora das quatro paredes. E ali Deus ele começou a construir e me dar algumas experiências que foram marcando o meu coração. Eu me recordo que a primeira vez que eu fui para fora do país, fui para a Ucrânia, eu tive uma grande experiência com Deus ali, quando um jogador ele se converteu diante de um discipulado, uma caminhada juntos, ele se converteu e aquilo começou a atrair os meus olhos. É o que eu costumo dizer, assim, você não consegue, minha história, você não consegue observar pela lógica. Porque é como se Deus ele estivesse puxando o meu coração aos poucos, gradativamente, me permitindo ter experiências fora que hoje acrescentam no meu ministério, mas ao mesmo tempo fazendo com que os meus olhos se voltassem para o reino de uma forma incomum. E aí eu saio da Ucrânia, vou para a Romênia. Ali eu fico cerca de 2 anos na Romênia, aprendo a falar o idioma e começo a ter um pouco mais de proximidade com os romenos, ter um pouco mais de acesso ao coração deles. E ali eu também tive experiências de pessoas... Mas porque o romeno é meio curitibano, então. É meio curitibano, leste europeu, né? Entendi, então, sim. Frio, bastante frio. Sofreram bastante, né? Com os russos, com os ucranianos, então... Só que... São fechados. Só que o fato de eu conseguir me envolver com a cultura do país começou a me dar acesso ao coração das pessoas. E ali eu vi que existia uma reciprocidade, onde eu podia falar do evangelho e também tive algumas experiências. Passam-se alguns anos, eu vou morar no Líbano. Isso eu fui jogar na China, na Tailândia. Fui para vários lugares. Inclusive, na Tailândia eu tenho
um testemunho que é muito legal, onde eu chego no início do campeonato. Faltava uma semana para começar o campeonato e antes dessa uma semana eu chego, faço um amistoso e antes de começar o campeonato, eles precisavam de foto para fazer a divulgação do campeonato, dos atletas. Só que eu estava muito perto do campeonato, então as únicas oportunidades que eles tinham de tirar foto minha eram do amistoso. Não tiveram tempo para escolher foto. E aí eles tiram uma foto, eu faço um gol no amistoso. E aí eu, adorando a Deus com a mão para cima e tal. E a gente sabe que a Tailândia é um país idólatra, então você não tem muito acesso para ficar exaltando o nome de Cristo. E aí a única foto que eles tinham para utilizar era a minha adorando Jesus. Aí foi. E aí eles colocaram na frente do maior shopping da cidade. Nossa. A minha foto adorando Jesus. Então essas experiências, elas começaram a me fazer ter um relacionamento profundo com o reino de Deus fora das quatro paredes. E isso começou a me chamar a atenção e me dar um desejo de querer mais. Eu saio da Tailândia, vou para a China, um país perseguido. Deus coloca um missionário na minha vida ali para começar a contar algumas histórias do que ele vivia. Então ele utilizava o sótão das casas para ter encontros e pregar o evangelho. E aquilo começou a gerar um ardor, um fogo queimando dentro de mim. Até quando, com meus 30 anos de idade, no ápice da minha carreira, eu recebo o convite para o maior contrato da minha vida. E eu chego no momento da minha história que eu estou vivendo tudo que eu sempre sonhei, desde quando criança, só que tinha se tornado tudo muito pequeno perto do convite que eu estava recebendo do Senhor. Então, eu sempre trago de forma figurativa. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem vai, ele pega aquele tesouro, Sim. guarda no coração, vende tudo que tem, compra o terreno e guarda aquele tesouro no coração de novo. E eu comecei a ver que tudo que eu tinha conquistado de material, tudo que eu tinha tido como experiências pessoais, estádios lotados, gols importantes, tudo tinha ficado muito pequeno diante desse convite que Deus tinha me feito. E ali eu tenho na mesa o maior contrato da minha vida e um convite no meu coração onde Deus estava me chamando para viver o reino de forma integral. Converso com a minha esposa, isso em um país árabe, eu converso com a minha esposa. Ela fala, meu amor, estou com você, se Deus testificar no nosso coração, a gente larga tudo, vamos embora. Só que eu não tinha uma carreira ministerial. Então é alguém que está sendo convidado para viver uma coisa que nunca viveu. Então não é muito lógico. E não tinha raízes em lugar nenhum, praticamente, né? né? Não tinha. Então, e um cara extremamente tímido. O que você está vendo hoje é um milagre de Deus. A minha esposa até brinca que nós tínhamos reuniões de família, então a família dela toda cristã. Reunião de cristão tem que ter oração, né? Aí e tinha oração pro almoço. O pai dela sempre falava, eu acho que era teste para ver se era crente mesmo, né? Isso aí. Aí ele falava, Igor, você pode orar? Nossa. Dava um nervoso, gelo pigarro, o gelo na barriga. Era uma agonia. E esse cara é convidado por Deus para viver integralmente da obra e chamado para fazer algo que não sabia o que ia fazer. E aí era um romper mais do que simplesmente de uma dinâmica de vida, era um romper de estrutura. Era Deus me mostrando que tinha algo em mim que nem eu mesmo conhecia. E ali eu converso com a minha esposa, falo assim, recebi essa proposta, eu já estava há 2 anos lá no Líbano, tinha tido grandes experiências com Deus ali, inclusive no ano anterior desse rompimento, né, com o futebol, eu tinha sido contratado por um clube onde eu faço o gol no último segundo do jogo, o time muito tradicional, estava para cair, e aí eu chego num momento de muita crise, viro artilheiro da temporada e acabo fazendo um gol no último segundo. É o Breno Lopes ali. Acabo fazendo gol no último segundo que faz com que o time não caia. Nossa, já virou o herói, né? Ali virou uma chave, né, na minha profissão como jogador de futebol, conhecido no país. Eu me lembro que eu saio correndo pro vestiário, eu não fico ali na bagunça, na muvuca, eu saio correndo pro vestiário e eu me ajoelho e vou orar. Só que, obviamente, todo mundo vai querer falar com o jogador que fez o gol no final do jogo. E aí eu tô ajoelhado orando, a torcida invade o vestiário e a imprensa vai junto.
eles filmam em rede nacional, horário nobre, o jogador... O Salvador ali. Orando. E aí você falou o Salvador, né? Orando. Eu vou para casa, uma festa. A cidade ficava em Arley, né? Que é Arley no Líbano. E aí eu vou para casa com a minha esposa, chego no hotel, o rapaz do hotel... Jesus já lá, Jesus já lá. Eu falei, opa, ouvir sobre Jesus aqui não é comum, então tem alguma coisa acontecendo. E aí ele me dá um abraço, muito feliz que ele era torcedor do time. E no outro dia eu vou pro treino, os jogadores me olhando e falando assim, cara, você viu seu apelido? Eu falei, não, você é o Jesus de Arley. Que eles estavam querendo dizer que eu era o Salvador daquela cidade. E para eles, Jesus é só... que lindo. Um profeta. Não é o salvador de nada, né? E ali, de alguma forma, Deus ele começou, através dessas experiências, marcar muito meu coração. Muito. E aí, nesse outro ano, eu recebo esse convite de Deus no meu coração e eu falei, ok. Só que eu tinha acabado de receber esse grande contrato da minha vida. Eu falei, agora? O que eu faço? Eu sonhei com isso, né? E aí eu falei, tá bom, Senhor, eu vou para lá, vou saber o que está acontecendo. Se alguma coisa mudar, porque nós, como atletas profissionais, a gente recebe um pré-contrato com todos os termos. Então você já viaja sabendo o que vai acontecer. E não faz sentido um pré-contrato vir com um termo diferente do que você vai assinar lá. Então nunca aconteceu. Eu falei, Deus, se alguma coisa que mudar nesse valor, nesse tempo, eu sei que o Senhor que não é. E aí eu viajo, vou para lá, chego, faço o primeiro treino, aí acaba o treino, o empresário me chama e fala, Igor, nós precisamos conversar, hoje à noite a gente assina o contrato, só que aconteceu um probleminha. É como se você pagasse, eu vou fazer uma equivalência aqui, de 1 a 10 reais. O clube paga de 1 a 10 reais para o atleta. Ele vai pagar um valor para a federação, é como se fosse um teto. Se ele pagar de 10 reais, 1 centavo para o atleta, ele vai pagar equivalente a 20. Dobra. Então, o que ele estava dizendo para mim é, olha, você está ganhando 10 reais e 1 centavo. Para você, se 1 centavo não vai fazer diferença, mas para o clube vai. E eles estão perguntando... Mas vai reduzir um pouquinho do que foi pré-proposto. Aí eu falei, não é possível. E na hora, naquele momento, Deus falou no meu coração, era isso que você queria? Tô te chamando para algo novo. E ali eu falei para ele, eu não vou ficar... Só que eu tô num país de muçulmanos, um país que não tem essa abertura para o evangelho, e eu não vou chegar para um rapaz e falar assim, olha, Deus me chamou para o ministério e eu não vou ficar. E ali eu falo que eu não vou ficar porque eu tinha entendido que não era realmente para assinar aquele contrato, e eu começo a ser xingado de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. E ele tinha razão. Porque não é lógico. Então ele estava pensando de forma lógica. Na questão humana... Sim, e ele falando como que você vai abrir mão daquilo que tanta gente quer viver. É um sonho ganhar o que você vai ganhar, viver o que você vai viver. Como você está abrindo mão? E eu não tinha o que falar, eu fiquei quieto, ouvindo. E eu volto pro Brasil chorando muito. Então, depois de 3 anos no país, ter vivido grandes experiências, o sentimento que eu tinha como se eu estivesse manchando algo, sabe? Derrota, assim, né? E aí eu volto, chego no Brasil, meu telefone toca. Era ele de novo, depois desse grande embate. Era ele novamente, estava numa mesa com os diretores e com o treinador. E ele chega e fala, me perdoa pela forma que eu agi com você. Eu tô aqui com o treinador e com o diretor. E o treinador, ele era um dos maiores jogadores do país, então era muito relevante. E ele falou que ele nunca viu um jogador com caráter como você, um brasileiro com caráter como você, e um jogador tão talentoso. Então ele tá pedindo para que você vá. A pré-temporada começaria por 3 meses. Você vá para o Brasil, fique com a sua família e volte só daqui a 2 meses para estar conosco. Nunca mais voltei. Mas não que não tenha pensado. Não tenha pensado nesse processo da vida. Ficaram durante 4 anos e meio, a cada 6 meses me ligando, já sem jogar, me ligando para voltar a jogar. E ali Deus, ele me mostrou que a semente, de alguma forma, ela foi plantada, né? Que não foi manchado aquilo que foi construído. Então eu volto para o Brasil. Agora, ok, estou no Brasil, só que eu não sei o que eu vou fazer. E agora? Para onde eu vou? O que eu sei é procurar um clube. Exato. E aí eu venho,
apareceu a oportunidade de treinar no Santos, então eu fico treinando ali um tempo. Só que algo já tinha desconectado no meu coração, eu entendia que não era aquilo. E ok, Senhor, então o Senhor me trouxe, me mostra o que é para eu viver, assim. Estou no evento, meu telefone fica normalmente como tá ele agora aqui, em cima de alguma coisa ou na minha perna. E eu falo, Senhor, eu preciso saber claramente para que o Senhor me chamou, sabe? Qual que é o meu ofício? Eu não quero viver só por viver, eu quero ter clareza do que o Senhor me chama para fazer. E ali naquele momento que eu faço essa oração, numa mesa com vários pastores, num evento que eu estava, de jovens, o meu telefone toca 2 mensagens. Igor, você pode pregar na Igreja Batista em Santos? Eu estava em outra cidade, Marília. Igor, você pode pregar na Igreja Metodista? Naquele momento. E 2 igrejas diferentes, 2 igrejas completamente diferentes. E ali eu entendi, Deus está me chamando para comunicar o reino, para amar pessoas. E aí agora tinha a parte da minha estrutura, do Igor, e daquilo que o Espírito Santo queria fazer na minha vida. A parte da estrutura do Igor era o tímido, o cara que em qualquer momento falaria, não, eu não posso, por vergonha, que nunca tinha tido uma experiência de pegar no microfone, que nunca tinha vivido o contexto da igreja local. E naquele momento eu falei, Senhor, eu escolho ser permissivo. Né? A palavra de Deus vai dizer que o reino dos céus que o governo de Deus, né? O Basileia de Deus, o reino de Deus, ele é um governo. Então, naquele momento, eu estava falando para o Senhor, Pai, me governa por inteiro. Eu decido ser governado pelo Senhor e ser guiado pelo Senhor. E ali eu decidi responder sim, que em outro momento eu falaria não. Eu falei sim, depois me arrependi. Tipo aí isso. Aí tive umas dores de barriga. Tipo isso, até a hora semana de fazer. inteira desesperado. Não, e é legal que assim, eu sou um cara mais... A pessoa acha que eu sou muito extrovertido, mas eu sou naturalmente mais introvertido. Uau. Então assim, o pessoal brinca muito hoje em dia da galera da... Como é que fala? Ter o coeficiente social, né, e tal. Dizem que eu não tenho porque eu vou falando e vou conversando. E eu gosto muito, realmente, né? Mas não é que eu não canso. Mas eu, quando era pequeno, eu era tão tímido que eu tinha vergonha de ir na padaria comprar pão. Porque eu tinha que falar com alguém que eu não conhecia. Meu Deus. Nossa, pensar em pegar um microfone, pregar e tal, cara, pra mim era um negócio meio absurdo, assim, muito fora, na verdade, né? E aí, quando eu tinha uns 14 para 15 anos, que eu comecei a trabalhar com acampamento. Servindo, né? Palavra da vida, acampamentos de igreja e tudo mais, assim. Sempre gostei de ajudar e trabalhar e servir. Sim. E aí, uma das coisas que acabou caindo muito ali naquela fase, no meu colo, era de... faltava alguém para fazer as brincadeiras e a programação do acampamento. E tem um lado mais organizado, de atrás, que sempre foi uma coisa que Deus colocou sobre mim. E eu gostava de fazer. Mas essa função também tinha que explicar a brincadeira... fazer... Se expor mesmo. Se expor, pegar um microfone durante o refeitório, lá nos almoços, e ficar animando o povo, contando piada, fazendo bilhetinho de menino com menina. Tudo que correio você elegante. achava que não é. Muito bom. Então, só que assim, eu fiquei 18 anos no acampamento, né? Palavra da vida. Então, todas as minhas férias de janeiro e julho eu estava lá servindo. Então, eu fiquei 8 anos, 10 anos servindo e depois 8 anos como diretor do acampamento, né? Só que, cara, foi uma escola pra mim onde Deus me quebrou. E no começo eu ficava mais inseguro. Tinha uns caras, assim, que naturalmente faziam aquilo sem, né, problema nenhum. Pra mim não era. Só que qual que era a diferença? Eu tinha que me preparar mais do que os outros. Eu tinha que ler mais coisas, eu tinha que ir não sei o quê. Ah, mas você lia piada? Lia. Porque fazia parte. Porque eu entendia que não era simplesmente animar. Mas o meu papel, além das brincadeiras e da comunicação que eu fazia, era fazer com que... Era quebrar um pouco as defesas das pessoas para aproximá-las dos outros equipantes que estavam trabalhando, para que eles pudessem ter mais rapidamente, uma semana de acampamento, né? Mais rapidamente uma proximidade e aí fazer parte de um todo para que elas pudessem ouvir do evangelho de verdade. Então, é um processo. Não é tipo, não era o tio do esporte, o palhaço que ficava lá, tarará, né? E foi uma maneira que Deus usou para ir quebrando cada vez mais. Mas uma coisa que é interessante é que, por mais que isso hoje é muito mais fácil para mim, toda vez que eu vou pregar, eu sinto tremedeira nas pernas. Somos dois. Entendeu? E um dia eu fui pregar, não sei se foi aqui em algum outro lugar, e eu fiquei muito feliz porque Deus me visitou e falou assim, Lucas, mas eu falei assim, Deus, mas já faz tanto tempo, já tô pregando, já sou pastor, tipo, não preciso mais disso, dá pra, né, e tal, não sei o quê, a insegurança, aquela coisa toda assim. E aí Deus falou assim, Lucas, mas é que eu vou me aperfeiçoar na tua fraqueza. Mas eu vou deixar a tremedeira das pernas para você lembrar
que não é você. Isso sou eu que estou fazendo. É isso. Falei, então, por favor, que trema até mais. Isso aí, é isso aí. E ter prazer em depender, né? Sim. A dependência, ela é um tesouro balizador de Deus na nossa história. Então, por vezes, a gente quer o desejo do coração do homem ser autônomo, né? Uhum. Conseguir fazer, conseguir realizar através de estratégias, através de capacitação acadêmica, né? Só que, cara, o reino de Deus fala sobre o que Deus faz através de mim. Então, se eu não tiver esse temor de falar, pai, eu sei que eu sozinho não posso fazer. Sim. É que, às vezes, eu vejo muito complicado, porque a gente, como humanidade, a gente olha muito para recurso, sucesso, currículo, mestrados, doutorados. Por mais que isso também seja importante, mas não é o mais importante. Porque, às vezes, eu vejo que as pessoas perguntam assim, mas e aí, que faculdade você fez? E o mestrado, e o doutorado e tal? E, às vezes, eu acho que no reino de Deus a gente tem que começar a perguntar, falar assim, quantos pés você lavou? Yes, é isso. É muito diferente. É isso. Porque lavar os pés não me dá Ibope. É isso. Entendeu? Lavar os pés não me dá mais seguidores no Instagram. Mas é sobre isso que Deus chamou pra gente fazer. É isso. Pastorear um rebanho, cuidar das ovelhas, né? Ir atrás da 99, tudo isso não te dá Ibope. Mas isso é o que Deus pediu pra gente fazer. Exato. Quem vai falar pra Pedro? Pastoreia as minhas ovelhas. É isso. E a gente às vezes se perde fazendo tantas outras coisas que são a nossa independência. E aí são projetos que às vezes você quer fazer. E aí você começa a trabalhar, por exemplo, não, mas é o meu ministério. É o que eu quero fazer. É o que o meu coração está ardendo. Mas o nosso coração é enganoso e às vezes não é o que Deus está pedindo para você fazer. Né? Então, a dependência ela é um grande segredo do Senhor de como a gente poder lidar, porque à medida que eu vou tirando as minhas vontades, entendendo, Deus, eu tinha um grande sonho, eu tinha as minhas vontades, e às vezes elas podem ter a ver com o ministério, de fazer com que a igreja venha a crescer, o ministério desenvolver, as pessoas estarem bem. Não é errado. E é nessa hora que às vezes as pessoas se perdem. Porque muitas vezes Deus vai trabalhar nessa estrutura e te pedir coisas que você não está preparado para fazer. É isso. Ou coisas que você não quer fazer também, na verdade, porque na tua concepção, na tua experiência, nos cursos que você fez, talvez aquilo faça mais sentido. Exato. Mas o reino de Deus não faz sentido. Exatamente isso. Você estava falando, estava lembrando dos fariseus. Quando Jesus ele usa eles como exemplo para o jejum e para a oração. Não façam como os hipócritas, né? E existe uma porção se fazer para mostrar. Sim. Né? Você pode ser enxergado pelas pessoas, você pode ser, de repente, em algum momento valorizado por elas, reconhecido, aplaudido, mas aquela... Mas é uma linha muito tênue, não é fácil. E aí você vai se restringir àquela porção. Ser completo, ser pleno, íntegro, é você construir no secreto. Porque Deus é muito claro, né? Quando ele fala, entre no teu quarto, no secreto, aquele que eu vejo no secreto, eu recompenso. Essa recompensa, ela nos preenche por completo. É uma satisfação de pertencer a algo maior do que nós. Sim. Mas para mim, nesse texto até, quando eu ia falar, e o teu pai no secreto te recompensará. Para mim, eu mudo um pouco o formato de ver esse versículo, até porque, cara, Deus está no secreto me esperando. Porque ele quer ter comigo. Como um pai que espera pelo filho, por alguma coisa, que o filho tá meio perdido lá e tal, né? Com outros compromissos, sei lá. Mas ele quer ter tempo com a gente. Mas para poder entregar bênçãos sobre nós, que a gente às vezes não tá tão preparado, mas Deus quer derramar. E para mim é muito forte, porque, cara, quando você começa a depender de Deus de verdade e você vai deixando as tuas vontades, você começa a viver coisas muito maiores do que você sempre imaginou. Então, para mim, por exemplo, cara, eu fui empresário, já fui bancário, tava tudo super bem e eu tinha um sonho de ser diplomata, na verdade, né? Que Deus foi trabalhando em todas as áreas, deixando portas abertas que gente que falava assim, não, Lucas, se um dia você vai pra igreja, mas você vai desistir, me liga que eu coloco você pra olhar comigo, não sei o quê. Eu falo assim, cara, eu queimei as carroças já. Não tem mais volta. Aí, não é a questão, não é plano B. Porque eu quero viver aquilo que Deus tem para essa fase, para essa estação, né? Mas às vezes a gente fica muito apegado a isso. A nossa humanidade, a nossa vontade, a nossa evidência. E aí, os elogios, né? Os aplausos, as postagens de Instagram, né? Os stories que o pessoal vai te marcar. Às vezes você cai num erro de começar a mensurar teu ministério pela quantidade de seguidores que você teve depois de uma mensagem, ou de algum evento que você fez, ou participou, ou quantas pessoas repostaram alguma coisa tua. Que não é. Porque as redes sociais são uma ferramenta também para pregar o evangelho. Não para
ir de encontro a questões que não estão definidas dentro de você. E isso você resolve no secreto. Porque o que importa? É o que as pessoas falam de você ou o que Deus fala a teu respeito? Exatamente. Entender que essa recompensa do secreto, ela parte dessa identidade de se ter um pai que te espera. Né? Então não existe recompensa maior por ser humano do que saber que existe um Deus que é detentor de todo poder, capacidade para fazer qualquer coisa, reconhecido como mestre que está no meu quarto me esperando para se relacionar comigo. Então isso te traz uma estrutura protetora. Sim. Sabe? A intimidade que faz com que você valorize esse lugar de filiação em Deus. Obviamente tem as luzes do lado de fora que não somos seres humanos. A gente não vai dizer que ninguém sofre com a ideia de em algum momento ver uma corrupção no coração, porque o pecado está em nós. Então a gente está sempre lidando com isso. Sempre mensurando e avaliando. Isso, mas uma identidade bem fundamentada em Cristo me faz escolher por aquilo que é de Cristo e não por aquilo que é só aparente, né? Não por aquilo que é vazio, não por aquilo que ufana, né? Como a palavra, quase caiu o celular aqui, como a palavra vai dizer, que o amor ele não ufana, não é vazio. Sim. O amor de Deus é preenchido, preenchido com satisfação, preenchido com expectativas, né? Ministeriais, expectativas, como a gente está falando, compartilhando com muitos jovens aqui. Às vezes a nossa expectativa está tão firmada naquilo que a gente pode construir que a gente deixa de viver os planos lindos de Deus que trazem plenitude para a nossa história, né? Aquele negócio, comendo comida que não foi cozida direito, e aí você acha que tá ruim, mas na verdade não, você não esperou o tempo ideal para aquilo. E Deus ele tem um tempo certo. Descansar na convicção de que Deus pode fazer. Então isso é algo que a maturidade ela vai nos trazendo. Né? E até esse ponto é interessante. Eu tô bem no comecinho lendo um livro novo do Charles Swindoll, que o nome é E se Deus tivesse outros planos? Ele vai contando algumas histórias, alguns relatos de pessoas que Deus mexeu na estrutura realmente. E às vezes a pessoa tinha um plano que era um plano bom. E Deus foi lá e falou, cara, mas eu tenho algo que pode não parecer agora, mas é melhor. Mas o melhor não tem a ver com recurso, não tem a ver com dinheiro. É muito diferente. E eu vejo que tudo que eu faço na vida, eu tento entender na palavra, tá, mas como é que Jesus lidou com isso? Né? Então, você pega lá, Jesus e as multidões perseguindo ele. Cara, mas não faz sentido, porque tinha uma galera... Tinha horas que Jesus curava quase todo mundo. Tem relatos que vão falar sobre isso, não detalhados, né? Mas tem horas que fala, tá no meio da multidão, todo mundo pegando... alguém me tocou, de mim saiu o poder. Falei, cara, mas como é que vai saber? Os discípulos mesmo, né? Mas quem que encostou? Todo mundo que encostou. Não, eu senti que saiu de mim poder. E ele ia lá no tanque de Betesda, tinha todo mundo esperando um milagre, mas ele ia lá e curava um cara. Porque ele caminhava por propósito. Falei, tá, Deus, então tô entendendo, não preciso suprir as demandas da multidão toda, mas isso não é fácil. Meu WhatsApp tá com milhares de mensagens e a gente pedindo ajuda, a gente precisando, né? E não é que você não quer fazer, mas você não tem condições humanas de conseguir atender todo mundo, na verdade, né? É difícil esse equilíbrio, né, de conseguir entender esse processo. Mas, ao mesmo tempo, eu olho Jesus em grandes momentos de evidência ministerial, saindo do deserto, por exemplo, né? Depois do batismo ali e tudo mais. Cara, ele começa a pregar, começa com seus milagres e os relatos. E multidões o perseguiam, e multidões o seguiam, e multidões, sei o quê. E eu acho muito bonito que em Lucas, do 4 ao capítulo 6, cara, 3 situações vão mostrar que Jesus, ele simplesmente, na hora de maior evidência, ele falou, é agora que ele vai bombar, agora que ele vai ser convidado para os maiores jornais, agora que ele vai estar em todas as redes sociais, ele saía. Se retira. De cenas, retira e ia para o deserto para alinhar o coração. Daí ele ia para o deserto, cara, eu preciso levantar os discípulos. Já tinha vários seguindo, ele vai para o monte, passa a madrugada orando para ter uma palavra de Deus daquilo que quem seriam as pessoas que ele ia. E a decisão que ele faz, gente, não faz sentido nenhum. Exatamente. Você vai pegar um cobrador de impostos que era mal visto, um monte de pescador iletrado, o traíra, para piorar lá o negócio. Cara, não tem sentido. E isso é muito legal, essas características, né, desses discípulos. Quando ele chama os discípulos, ele assume a responsabilidade em fazê-los aquilo que ele espera. Né? Eu vos tornarei pescadores de homens. Então ele tinha autonomia. E mestre fala sobre isso. Né? A palavra mestre fala sobre você ser detentor de qualquer saber, capacidade para qualquer coisa. Então quando ele chama sabendo que aquilo que ele estava convocando eles, ele carregava. Sim. Então, é impartir um coração mais do que informação. Né? Então, esses discípulos, mesmo iletrados,
incapazes, em Jesus eles se tornam homens que definiram fundamentos para a igreja local, que expandiram o reino de Deus. E esses mesmos que ouviram, vocês farão obras maiores do que as minhas, né? Então, eu realmente acredito que essa capacidade da intimidade, sabe? Do relacionamento profundo. Obviamente, a gente não está falando aqui para você fugir das multidões, porque o evangelho ele é irresistível. Então, as multidões, elas podem sim ser a consequência de algo, mas nunca o alvo. Isso. Né? Então, entendendo com naturalidade que ela pode vir a existir, não fundamentando a minha expectativa nela, mas sabendo que o meu maior tesouro é esse lugar secreto, esse relacionamento. E aí que é o secreto para sondar o coração, porque tudo tem a ver com propósito. Se o meu propósito é a multidão, meu coração está errado. Exato. E aí Deus não vai abençoar. Agora, se o meu propósito é propagar a palavra, tratar as pessoas, ajudar nesse processo, e a multidão faz parte, aí o coração está começando a ficar num caminho mais interessante. Né? Porque as pessoas elas também elas balançam entre dois extremos, né? Tem o extremo onde eu não quero de jeito nenhum a multidão, ou eu quero a qualquer custo a multidão. Eu acredito que nós temos que ter expectativas em Deus, né? Eu não consigo ver um homem sem expectativa em Deus. Deus ele deseja isso constantemente, né? Se a gente parar para ver em várias passagens bíblicas, Paulo, quando ele fala, eu considero tudo como esterco, comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Tinha algo que ele tinha expectativa. Sim. Né? Quando a palavra vai dizer, onde o Senhor fala, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, mas quem de Deus se aproxima precisa crer que ele existe, que ele é galardoador. Então, Deus ele gera essa expectativa nele. Só que a expectativa nele fala muito sobre isso que nós estamos falando, sobre esse encontro profundo, onde sim, eu tenho expectativa, mas a minha expectativa ela não está alheia à minha intimidade. Né? Então, eu acredito, falando com a nossa geração, tenha expectativas em Deus, mas não seja alheio à intimidade que Deus quer ter com você. Por vezes, a gente deixa de ser bem-sucedido porque a gente só quer uma fatia do bolo. A gente não quer o plano completo. Porque é a fatia que nos agrada. É isso aí. E acho que é muito bonito porque, assim, tudo no reino começa muito puro e muito bonito. Mas com o tempo, se a gente não está alinhando realmente, ou a gente se apega demais àquilo que nós achamos que construímos, né, e não que não foi Deus que fez, a gente acaba se perdendo no processo. E aquele movimento, aquele negócio novo que surgiu, puro, o pessoal gostou, né, se torna um monumento. Mas quando se torna um monumento, é quando a gente vai ficar agora tratando daquilo, mas não é aquilo que Deus pediu para a gente fazer. E aí são as estátuas de Saul que fizeram com que ele perdesse a bênção de Deus, por exemplo. Entendeu? Porque daí agora eu me evidencio, ou um grupo se evidencia, ou uma marca se evidencia, que não é o nome de Jesus. Né? Exatamente isso. Assim, é legal a gente estar falando sobre isso, porque logo depois do culto da SDA, né, que eu tive o privilégio de ministrar lá, te agradeço do fundo do meu coração, esses homens de Deus aí que... Eu até brinquei lá na ministração, né, que os meus heróis são os meus amigos, então a gente está seguindo o passo de vocês aí, querendo construir juntos. E ali foi um momento incrível com Deus, onde no outro dia eu estava sentado na minha casa com as minhas filhas, tudo lá uma bagunça, as crianças jogando tudo para cima e pulando em cima de mim e tal. E Deus falou exatamente comigo isso, assim. É esse lugar que constrói qualquer coisa. Sabe? Às vezes a gente está no meio de muita gente e não entende que o que gera tudo aquilo é esse lugar de intimidade. Então a simplicidade ela é muito poderosa. Jesus era muito simples. E até a gente fala muito, né, até por causa da SDA, desse movimento de unidade, a gente fala, os estádios deram uma grande evidência, né? Mas hoje, mesmo sem estádio, tem muito mais gente participando em tantas cidades pelo Brasil, né? E tudo mais. Só que eu lembro do último estádio em 2019, cara, a semana pré-evento ali, meu Deus, meu celular não parava um minuto, não era só ingresso, era milhares de coisas para resolver, para fazer, né? Faz parte do evento, é assim mesmo, né? Posso fazer um parênteses aqui? Eu acho que esse homem aqui não é normal, não, gente. Ele se multiplica por aí. Capaz, isso aí é a graça Jesus de Deus é só, bom, né? Não né? é possível. Mas aí acabou o evento, né? No outro dia de manhã, eu moro perto ali do estádio da Arena do Atlético, né? Meu celular não tocava mais. Parou. Passou. Uau. Eu peguei meu cachorro
E fui, não tinha minhas filhas ainda, né? Então era mais tranquilo nesse sentido. Sim. E fui passear com o meu cachorro e fui até o estádio. E sentei na frente do estádio e fui orar. Ninguém sabia quem eu era. Uau. O pessoal passava por ali, era mais alguém passando com o cachorro, né? E tá tudo bem. Do que no outro dia todo mundo, Lucas, o quê? Porque quer ajuda, quer alguma coisa, quer não sei o quê, é programação e tal. Entre os outros pastores, não é eu, né? São vários que participam, claro. Porque não é sobre isso. Não é sobre fazer grandes eventos, não é sobre aparecer. É sobre fazer aquilo que Deus pede para fazer. Uma hora pode ser um estádio, outra hora pode ser uma célula, daqui a pouco pode ser escrever um livro, daqui a pouco pode ser qualquer outra coisa que eu tenho que entender se é o que Deus quer que eu faça ou se é aquilo que eu quero fazer. Porque se é o que eu quero fazer, eu ia estar no domingo de manhã, talvez simplesmente tentando trazer mais e mais evidência. Mas, cara, já passou. Foi uma benção. Mas agora, se eu fico evidenciando aquilo que Deus já fez, aquilo se torna um monumento. Exato. Ou então aquela coisa, então agora porque teve o estádio e foi legal, foi uma benção, com certeza, não tenho dúvida disso. Então agora tem que fazer todo ano. Não. Tem que fazer quando Deus pedir para fazer. Exato. E Deus vai trabalhando no nosso coração. Então, a gente tem orado muito para talvez ano que vem conseguir fazer, pensando em 10 anos de curso dessa semana de avivamento, não sabemos ainda, a gente está orando. E eu peço para Deus alguns sinais, né? Como os pastores também têm feito isso. Esses dias veio que um cara falou que pagava o aluguel do lugar já. Falei, opa, então tá começando a ficar sério. Tá engrossando esse caldo. Se prepara aí, hein? Tá engrossando esse caldo, né? E às vezes as pessoas falam muito sobre números, sabe, Igor? Então, por exemplo, eu sou um cara muito prático, na verdade, tá? Não fico dando volta, assim. Cara, eu vou organizar um acampamento aqui na igreja, de jovens, tal, por exemplo. Assim, Deus, tá. Eu sei que o acampamento pode ser bênção com 50, com 100, com 500, com mais, menos. A questão não é o número. Assim, Deus, mas se é pra gente fazer um acampamento, cara, tem que ser, a gente tem que dar o nosso melhor. E tudo que eu vou fazer, eu coloco a mão, vou tentar buscar essa excelência em Deus. Assim, Deus, mas eu começo a orar e Deus me coloca um número. Que legal. Entendeu? Então eu lembro quando eu ainda era pastor de universitários aqui na igreja, os números eram entre 300 e pouco, assim. Cara, porque era um alvo pra gente conseguir chegar. Porque assim, vai ser bom se tiver 100? Vai. Vai ser bom se tiver 300? Vai. Mas seria melhor se tivesse mais gente lá para ouvir. Sim. E poder ser inspirada por aquela programação, aquele evento, né? Eu começo a orar e é muito interessante, cara. Só que eu tô falando de um processo de uns 6 meses antes, talvez, ali já, né? Cara, é muito engraçado como Deus vai trabalhando e todas as vezes o número chega no número ou chega a passar do número, assim. É muito bonito. Porque não é eu quero colocar tanto. Não, eu começo a orar e vou orando e vou entregando. Deus, que a gente possa chegar. Porque assim, eu sei que tem condições. Eu sei que tem gente para isso. Eu sei que a igreja poderia ser até maior em alguns casos, em alguns desses números assim, sabe? Mas você vê os caras voltando de uma programação dessa, de um acampamento, de um culto num estádio tal, que marcou muita gente. E eu estava ontem conversando com alguns pastores até aqui da Semana de Avivamento, e eu achei muito bonito porque eles falando assim, cara, a gente está chegando agora aqui, tô lidando Juventude faz 1 ano e tal, obrigado por a gente pode estar aqui, mas os estádios me marcaram muito, porque eu via vocês lá orando e via que, cara, a gente podia caminhar mais junto e podia um ajudar o outro a crescer e tudo mais. Então assim, o que Deus tem derramado sobre Curitiba com relação à unidade é muito bonito. E você não tem um precursor. Até uma coisa que eu tenho orado muito e creio muito, que eu creio num avivamento de Deus que não vai ser um avivamento de personalidades. Amém. Por mais que são homens que vão estar fazendo a obra de Deus. E não vai ser tão singular, vai ser mais plural. Amém. Onde talvez inúmeros nomes vão levantar essa bandeira pelo Brasil e afora. Por isso que eu vejo a SDA num caminho muito, muito legal nesse sentido, porque Igor, Deus não me chamou para ficar viajando o Brasil inteiro e o mundo inteiro para... Até hoje não falou nada disso, né? Ele chamou para ser o pastor de uma igreja local, né? Trabalhando com alguns ministérios e tudo mais. E dedicar meu tempo também com essa questão de unidade e outros projetos que eu não vou começar a falar agora, que senão a gente não termina o podcast, que já sabe, né? Que o pessoal fala assim, o pastor não pode ir pro monte orar que ele volta com mais uns 3, 4 projetos novos. Então assim, mas, cara, ver isso acontecendo de uma maneira orgânica e ter hoje 70 cidades, começaram os cafés de busca de unidade entre os pastores, sem a gente ter nunca pisado o pé lá, para mim isso é obra de Deus. Se você, pastor, mas como é que você explica esse negócio no momento da SDA, o crescimento que a gente estava conversando antes, né? A pandemia foi o que a gente entendeu, assim como foi com os discípulos de Jerusalém, para expandir o movimento, beleza? Tá, mas qual que é a estratégia? A gente fez um manualzinho, a gente tem 8 anos de experiência no que, né, entre acertos e erros, a gente se coloca na posição de ajudar. Então, eu faço 3 ou 4 videochamadas com essa galera toda,
Ano passado que a gente fez um encontro de avivalistas, que a gente não conseguiu fazer esse ano, quer fazer de volta nos próximos anos para manter sempre essa proximidade, unidade e tal. Mas a gente passa aquilo que nós recebemos. E como? De graça. Porque não tem a ver com recurso. Sim. E o pessoal pergunta, pastor, mas quanto que é? Quanto que tem que pagar? Eu falei, nada. Ah, mas as ofertas? Cara, não fica nada pra gente. Vai tudo para o projeto que a gente escolheu e vai e abençoou. Então, assim, acho que é por isso que Deus tem abençoado também, sabe? De chegar agora em outros países e tudo mais, porque não é... Assim, não tem tempo, não tem jeito. Mas, cara, os caras leem o manual... querem fazer pergunta, a gente responde, dá um jeito e Deus vai dando a graça. Amém. E quem faz lá? Cara, é o pastor daquela cidade lá. A minha responsabilidade, né, com você aqui, com os pastores de Curitiba, é Curitiba. Sim. Essa cidade aqui é nossa. A gente vai orar, se desgastar ao máximo para alcançar a cidade. A cidade vizinho, eu vou abençoar e deixar ele fazer. Porque senão eu começo bem esse lado, eu quero fazer tudo. Exato. Mas não é assim, né? Exato. Essa capacidade de compartilhar o coração, né, para expandir. Então, hoje, fui marcado profundamente nessa nova estação aí, com o SDA, poder estar mais perto. Como pastor de jovem, nós temos muitos desafios. Né? Um deles é proximidade com pessoas. Às vezes, a demanda é tão grande que a gente pode sim entrar num ativismo religioso, de muito fazer, muita criatividade, evento e tal. E você precisa de pessoas próximas para te inspirar, para alinhar seu coração, para te exortar quando for necessário. Então o SDA, ele também nos possibilita isso, né? E ter um ambiente onde você vai ser acrescentado pela experiência do outro, onde você vai celebrar o outro que está ali ministrando agora, onde você sabe que Deus vai derramar algo sobre você através da vida das pessoas. Não é o seu mundo particular, né? Você expande sua mente e hoje isso fala sobre o que falou em Atos. Eu creio nisso. Como pode uma multidão de pessoas, milhares de pessoas terem tudo em comum? Se o propósito não for amar aquilo que Deus ama, então o SDA fala sobre almas. E aí é inevitável que pessoas que são apaixonadas por almas queiram se envolver num projeto que realmente quer agradar o coração de Deus. Né? E às vezes a gente pega pessoas que ficam com aquele preconceito, mas para que estádio? Para que tanta gente? Cara, pro Senhor, o evangelho ele precisa ser pregado. Eu quero que tenha, você falou 80 mil, eu sonho... Assim, precisa ter estádio? Não precisa. Como esse ano não teve. Então não teve. Talvez, não sei se vai ter. A gente tem uma vontade. O número de pessoas alcançadas foi muito maior do que ter no estádio e menos trabalho. Exatamente. Agora sim, se for ter, por que vai ter? Porque Deus pediu. Exatamente. Então sim, cara, essa é uma coisa interessante. Eu vejo muito entre as igrejas, né? Cara, o crente não é fácil, né? O crente, olha, tem que ser estudado. Porque, cara, se tem um movimento de unidade e tal, cara, se você não quer participar, beleza, não tem problema. Vai lá orar, vai ter toda direção, pode ter crítica e tal. Agora, assim, tem que falar mal? Exato. Tem que bater? Não precisa. E aí que é o que eu vejo. Porque, para mim, a unidade, ela demanda maturidade. Exato. Que não tem a ver com tempo de ministério e nem idade. Que é o quê? Eu entender que, cara, eu posso até não concordar, eu posso até não gostar, eu posso não ser muito de multidões, posso não curtir um evento que é pago e tal. Cara, mas é inquestionável que Deus está naquele lugar. Sim. Entendeu? É a opção da pessoa. Isso para mim é maturidade. E maturidade é o quê? Cara, eu preciso... É o dedinho violento, né? Eu preciso postar, eu preciso falar, eu preciso me posicionar. Falei, tá, mas foi Deus que pediu você se posicionar? Ou é você querendo manter a tua congregação, a tua visão? Porque, cara, as coisas do reino a gente resolve entre os irmãos, né? E numa boa. Então, assim, só que infelizmente tem gente que às vezes não entende, né? Então, isso vale não só para SDA, mas vale para quem está ouvindo a gente até com questões da própria igreja local. Você que é um jovem, um adulto, não importa a idade na tua igreja, cara, cuidado com a maneira como você usa as tuas redes sociais. Elas estão sendo usadas como a boca de Deus ou com a boca dos homens. Ou porque você tem que... Os haters, então, né? Você tem que bater, você tem que falar... Nossa, então, às vezes o pessoal pergunta... Pastor, como é que você não vai falar nada sobre o pastor falou de tal, que fez isso e aquilo e tal. Eu falei, cara... O cara tá em outra cidade, eu nem sei onde ele tá, eu nem conheço direito. Por que eu tenho que me posicionar de um negócio que eu não tenho nem todas a base, não tenho intimidade, não conversei com o cara? Agora, existem coisas que acontecem, às vezes por aqui, de pessoas próximas a nós, eu vou ligar e exortar em amor aquela pessoa, como já fiz várias vezes. Numa boa.
Mas não vou chegar, nossa, então agora você tá fora da SDA, porque não é papel, nem de nenhum dos nossos pastores da base, né? Agora você não pode, mas cara, não tem nada a ver com isso. Tipo, mas como que a gente pode fazer com que as nossas redes sociais, a nossa vida possam evidenciar Jesus cada vez mais? Sim. Uma mentalidade construtiva, né? É muita gente querendo bater e destruir muita coisa que Deus está fazendo. Não, até porque assim, hoje, rede social, como que ela cresce, tá? Entre os algoritmos? Polêmica. Sim. Então, por exemplo, Menino Vende, Ney mandou a cartinha lá. Cara, o que teve de pastor falando da carta? Cara, o que tem a ver, cara? Deixa o cara, meu. Tem nada a ver com nada. Então, entendeu? Assim, agora, eu não vou criticar agora. Foi Deus que pediu pra você fazer? Então faça. Exato. Ou você tá, assim, o que eu falo muito é, eu creio que no ministério pastoral, você não pode andar por tendência. A tendência passa. A tendência pode ser questões de rede social, pode ser as paredes pretas das igrejas, que tá tudo, as igrejas virando church, né? Não é crítica, mas só comentando, né? Pode ser estratégias, pode ser célula, pode ser grupo pequeno, pode ser qualquer outra coisa. Agora, eu creio que nós temos que andar pelo Espírito. Isso. Então, pelo Espírito, o que eu devo postar? Pelo Espírito, qual a estratégia? Pelo Espírito, o que eu devo fazer? Essa é a diferença. Exatamente. O reino dos céus não é hype, né? Não. Então, Gálatas 5 vai falar exatamente sobre o que você está dizendo no final dele, onde fala, cara, se você tem Espírito, ande também pelo Espírito. E o Espírito ele está sempre construindo alguma coisa. Não está destruindo, ele está construindo. Eu venho de Santos, então Santos é uma cidade litorânea e os prédios antigos eles foram construídos ali na beira do mar e eles não têm o fundamento necessário, né? Na época, os engenheiros de repente não estudaram profundamente aquilo, então os fundamentos dos prédios foram suficientes. E aí você vê muito prédio torto. E é incrível quando você constrói algo reto do lado, um prédio mais moderno, você vê nitidamente aquilo que está torto. E antes não percebia tanto, né? Antes você não percebia tanto. Então eu acredito num reino que está construindo reto, não para apontar o que está torto. O que aponta o que está torto é a consequência de você construir algo que glorifica o Senhor. Sim. Né? Então, eu acredito que a gente precisa ter essa mentalidade de reino, onde o nosso foco é pregar o evangelho, onde o nosso foco é falar sobre o que Deus fala, é amar pessoas, é ver os céus descendo na terra e pessoas sendo transformadas, famílias curadas, casamentos se tornando colunas daquilo que Deus está fazendo. É para isso que nós vivemos. Né? E às vezes a gente, como cristãos, gasta tanto tempo investindo em algo que Deus não está investindo, né? Fazendo coisas que Deus não está fazendo e deixando de fazer, porque para mim o pior não é o fazer o que Deus não está fazendo, é o deixar de fazer o que Deus está fazendo. Sim. E aí a gente está orando, mas eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Se o Senhor não for, não nos envie. Só que aí Deus quer que você participe, você está gastando seu tempo. Deus, eu quero participar, mas desse jeitinho aqui. Exatamente, é do meu jeito. Se enquadra naquilo que eu estou construindo. Não, a mentalidade de reino é uma mentalidade construtiva, onde Jesus é glorificado. E é o que eu costumo sempre falar, se a igreja ela fosse mais intencional naquilo que se carrega, em comunicar o que se carrega, a gente já teria abreviado muito o caminho, sabe? Cadê os fóruns cristãos para pregar e falar sobre aquilo que importa ao reino? Não apareceu um problema onde uma criança foi abusada sexualmente. Aí eu vou fazer do meu Instagram agora um painel para falar sobre um assunto que o evangelho já está falando há muitos anos. E por que antes disso a gente como igreja não falou? Já teve que esperar algo Exatamente. Então parece que nós estamos sendo reativos, quando a igreja ela sempre foi ativa. Sim. Né, por construir. Né? Historicamente, ela sempre foi ativa por construir. Eu vejo um Jesus ativo. Eu vejo uma igreja vitoriosa ativa. A igreja em Atos, a gente vê uma igreja ativa. Estou sendo perseguido, deixa eu cuidar dos filhos que me perseguem. Eu estou sendo perseguido, deixa eu amar o povo. Eu tô sendo... Olha a minha mudança de mentalidade. Um que queria antes derramar fogo dos céus em Samaria, agora está voltando para Samaria para pregar o evangelho. Então, uma mentalidade que transiciona. Eu preciso focar naquilo que o reino está focado. E aí eu acredito realmente que essa realidade, né, a gente tem uma ideia de que antigamente era cerca de 1 cristão para 8 não cristãos. Hoje a gente inverteu essa realidade. Mas se a gente colocar a mão na cabeça para pensar, a igreja tem sido tão relevante quanto a igreja de Atos com 1 cristão? Entende? Mas é que acho que uma grande diferença nesse sentido, até se fala muito sobre o Brasil e o que Deus está derramando sobre o nosso país. E o percentual de cristãos tem aumentado muito, né?
E acredita-se que em alguns anos passe de 50% da população. Sim. E aí tem uma grande crítica. Mas por que não muda? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Porque, na verdade, uma coisa assim, todos nós que somos cristãos, nós nascemos de novo. Mas quando você nasce de novo, independente da tua idade, você ainda é uma criança espiritual. Sim. Então, hoje, o que temos no Brasil são muitos crentes ainda imaturos, infantis, que não chegaram à maturidade. Porque a maturidade espiritual não tem a ver com o tempo. Ela não tem a ver com a experiência. Ela tem a ver com o esforço para você poder chegar à plenitude ou essa maturidade. Mas a maturidade, ela só vai ser alcançada à medida que você vai aprendendo a lidar com situações que não são naturais, que são de uma contracultura, que são de um reino invertido, que não são os valores desse mundo e que vão fazer grandes choques com você, grandes confrontações, na verdade. Tá? Então, por exemplo, algo que te faz ter maturidade espiritual é sofrimento. Sim. E a maneira como você lida com o sofrimento. Lógico, não só um luto, uma perda, né? Mas ter que abrir mão de alguma coisa que você não quer abrir mão. Né? Ter que você perdoar alguém que você não quer perdoar. E isso gera maturidade espiritual. Sim. Porque a palavra diz que eu tenho que perdoar meu irmão. Ela fala que eu tenho que perdoar meus inimigos. Orar por os que me perseguem. Só que eu não quero, porque eu tenho raiva, porque eles estão errados e eu estou certo. E quando eu deixo isso, eu falo, opa, estou alcançando mais maturidade espiritual. Só que esse é um momento muito pesado, na verdade, pensando no Brasil com relação aos evangélicos, porque nós precisamos urgentemente fazer com que nós, como um todo, né, possamos alcançar essa maturidade. E a Bíblia vai dizer que isso você consegue com esforço. Exato. Exatamente isso. Eu costumo ter uma frase em casa que ela nunca passa as estações, ela não passa. Criança faz o que quer, o adulto faz o que deve. Então, quando a gente fala sobre maturidade, a maturidade também é uma escolha. Né? Onde eu preciso entender, hoje eu como pai, eu não posso ser o jovem de 18 anos que não tinha responsabilidades. Eu tenho uma família para alimentar, eu tenho filhos para amar, para inspirar, para enviar. Então, a minha atitude precisa ser uma escolha. Né? A gente vê muitos adultos infantilizados. Sim. Né? E isso, de alguma forma, impacta o ambiente igreja, né, eclesiástico. E nós, como cristãos, precisamos entender que nós temos uma responsabilidade, que é aquilo que nós estávamos falando, de pastores mais maduros, ao invés de criticar os jovens pastores pelo que estão fazendo, sentar na mesa, olhar no olho e compartilhar o coração. Sabe? Assumir a responsabilidade dessa maturidade. Mas é bem sobre isso, porque, ó, na verdade, você pega assim, hoje fala-se muito sobre uma adolescência tardia. Né? Então, por exemplo, pela legislação, alguém se torna um adulto com 18 anos de idade. Né? Ele teria agora responsabilidades, aquela coisa toda e tal. Mas na palavra de Deus, você vai ver, você não tem esse termo, essa fase de adolescência. Né? O judeu, ali na época, ali, com 14, 15 anos, tinha o bar mitzvah lá e tudo mais, e a partir disso, ele já era considerado um adulto. Biologicamente, um pouco antes disso, né, na puberdade 12, ali, 13. Ele já pode, na verdade, gerar uma vida. Né? Então, não que ele esteja pronto para isso, claro. Agora, acho que uma das questões alguns textos vão dizer, e vão nos chamar como filhos de Deus, ou filhinhos. Em alguns casos, ele vai usar um termo, na verdade, do grego, que vai ser com relação ao Abba, que é o jeito da criança começar a falar Abba, papaizinho e tal, que é o jeito que é o novo convertido. Mas em outros textos, como por exemplo acho que é de Efésios, se não me engano, que ele vai trazer, usando o mesmo termo, mas na palavra original é uma outra palavra utilizada, que ele vai se retratar aos filhos maduros de Deus, e não só aos filhinhos. O Kuios, exatamente. Que é o que a gente precisa alcançar de verdade. Então, a questão é, como que a gente tem que trabalhar as nossas ovelhas para que isso aconteça? Isso vai acontecer entre o ruiós de Deus, na questão dos filhos mais maduros, quando a gente começa a assumir responsabilidade. Exatamente. Ou quando temos pessoas que agora, não sei se a melhor palavra é dependem, mas que nós somos responsáveis por. Isso. Então, por exemplo, quando eu me tornei pai, eu deixo milhares de vontades minhas, eu como quando dá tempo, mas as minhas filhas sempre estão comendo. Exatamente. Né? E aí você começa a ter responsabilidade por essas pessoas. Isso gera maturidade. Então, você que está ouvindo, cara, você quer amadurecer espiritualmente? Começa a discipular alguém. É isso. Começa a liderar uma célula, começa a se comprometer de verdade. E aí a gente vai ter realmente pessoas mais maduras espiritualmente para a gente poder
realmente transformar a nossa sociedade, o ambiente que a gente vive. Exatamente isso. Entender que esse discipulado, ser discipulador é um convite de Jesus. Jesus, quando ele nos chama para isso, ele nos chama tendo essa clara compreensão, né? Dessa responsabilidade com o outro. De você ser desafiado. Quantas vezes a gente já não sentou para um discipulado? Eu quero que você confesse seu coração pra gente aqui. Quantas vezes você já sentou num discipulado e você falou teorias que você sabiam que eram ideais porque a Bíblia falava, mas na sua vida era uma dificuldade? E aí você depois vai pra casa e o Espírito Santo te confrontando. Exatamente. Ô hipócrita, né? Você tá lá falando muito lindo, muito bonito e tal. Exatamente isso. E ali você também é aperfeiçoado. Sim. Na verdade, eu digo, você acaba aprendendo mais quando você discipula alguém do que quando você é discipulado. Com certeza. Porque o Espírito te confronta e, cara, mas eu preciso melhorar nisso. Exatamente. Isso aqui. É verdade. Só que aí precisa de disponibilidade. Ser disponível para o Senhor. Né? Então, as pessoas, elas às vezes buscam um púlpito, um cargo de liderança, sendo que, na verdade, tudo isso é consequência de amar a gente, de caminhar com as pessoas, de olhar no olho, de conhecer a dor do outro. Então, isso começa a dilatar esse homem maduro dentro de nós, sabe? A gente começa a se envolver na vida do outro e sendo aperfeiçoado na nossa. Então, isso é um remédio para a maturidade. É verdade. Você que tem aí tido dificuldade em progredir nessa área, em encontrar uma ótica madura, onde você, por vezes, a gente vê um ciclo, né? Se repetindo na vida da pessoa. E você quer romper isso, cara, comece realmente a ser disponível para o Senhor, para amar pessoas, liderar uma célula, obviamente, sendo responsável com a igreja local, né? Aprendendo que precisa ser absorvido na parte teórica, doutrina da igreja, claro. Mas tudo isso vai te aperfeiçoar, vai te fazer alguém maduro. Eu tenho certeza, como aconteceu com a minha vida, por vezes essas ferramentas foram utilizadas dentro da minha própria casa, né? E às vezes a gente quer alcançar os nossos pais, amigos, primos. Então essas experiências, elas vão te dar propriedade para que você faça a diferença também na sua casa e comece a avançar numa estatura, né? Capaz de glorificar o reino de Deus. E quando você chega lá, você percebe que não chegou ainda. Na Exato. verdade, que ainda tem coisas que Deus quer trabalhar na sempre, gente, né? Então é uma bênção, na verdade, isso daí, esse processo. Exatamente. Igor, obrigado pelo teu tempo aí. Presente. Nossa, gente, a conversa é tão boa que a gente podia já ir emendar aqui mais longe, na verdade, né? Mas senão a gente vai longe demais. A gente faça um convite e vem uma próxima vez. Fechou. A gente vem, isso não tem problema, isso é tranquilo. Obrigado pelo carinho aí, né? Pelo tempo com a gente e que a gente possa caminhar muito tempo junto aqui na cidade para transformar esse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sua amizade é um presente. Estar aqui é um privilégio. Eu quero que você saiba que você tem um irmão aqui para caminhar junto, para construir junto. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Galera, um presente estar aqui com vocês. Valeu, gente. Obrigado aí. Compartilha esse episódio aí, manda pra galera, pra geral aí, pra poder assistir, ser edificado. Tem tanta coisa boa que a gente conversou. Que Deus te abençoe muito. A gente se vê no próximo OneCast.